Mateus capítulo 8, nós vamos aprender aqui no palco dos milagres. Eu gosto de falar esta palavra, o palco dos milagres, porque a cruz é o palco dos milagres. Tudo o que acontece hoje foi para cumprir o que fora dito lá atrás. Diga, nós estamos debaixo da palavra e da agenda profética. As tuas lutas não vão anular a agenda profética. Abraão saiu com uma palavra profética, o tempo foi passando e nada de filho. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, nada de filho. Mas ele estava na agenda. Talvez um dia ele desanimou. Ele chegou e falou assim, Eliezer Damasceno, que era um menino, um dos funcionários dele que foi criado como filho. Ele criou como filho. Tinha afeto. Ele falou, tudo quando eu morrer, tudo que eu tenho vai ser teu. Vou deixar para você. Quando ele planejava fazer isso, o anjo chegou e falou, não. A agenda profética continua de pé, independente da tua luta. Quem crê nisso também? Nós estamos nos movimentando profeticamente, igreja. E esta é a palavra que cremos. Hoje nós vamos falar aqui na Escola da Cura, porque a Escola da Cura ela não é só para ministrar cura, ela também é para trazer entendimento sobre cura. Eu quero dizer para você que aquela pessoa que você está representando aqui está recebendo a mesma ministração lá. Porque é aqui e através daqui. E por que eu posso afirmar isso? Porque dentro da palavra de Deus e dentro do ensinamento da Escola da Cura, a gente sabe que pessoas buscaram por alguém e aquele alguém que estava sendo representado ficou curado lá. Hoje eu quero falar bastante coisa aqui que vai te ajudar nesse entendimento. A primeira coisa que eu quero falar, e falo todas as vezes que a gente começa aqui a Escola da Cura, é que, recapitulando, está depositada nas regiões celestiais as nossas bênçãos. E nós temos acesso a estas bênçãos por 2 motivos. Pela fé e pela ressurreição de Cristo, nós somos colocados no nível das bênçãos. Então, foi depositada no reino. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Diga, nos abençoou. Com todas as bênçãos nos lugares celestiais. Então, toda a bênção ela é espiritual. Ela pode ser vista de modo físico, mas ela é uma manifestação espiritual. E nós podemos acessar através da fé. Por quê? Porque a ressurreição de Cristo nos colocou no nível da bênção. Eu gosto de repetir, primeiro, porque teve gente que ainda não entendeu. Segundo, o que entendeu, reforça. E terceiro, pessoal, isso vai reforçando o teu entendimento. Pastor, por que eu tenho que alcançar esta bênção? E como que eu posso alcançar? Pela fé. Olha como Cristo pensou. A cura é algo conquistado por mim na cruz, por você. Cura do corpo, cura da alma e cura espiritual. Por quê? Ele pensou na tricotomia. O que é uma tricotomia? O homem é tricotômico, ou seja, corpo, alma e espírito. Há algumas doutrinas que acreditam que o homem é dicotômico, que ele só tem corpo e espírito e não tem alma. Ou alguns dizem que só tem corpo e alma. Nós acreditamos que nós temos alma
Nós temos corpo e temos espírito. A alma é onde você toma as decisões, aonde você raciocina, você pensa. Você pensa para fazer coisas boas, você pensa para fazer coisas ruins, você tem síndrome do pensamento acelerado, excesso de pensamento do futuro, excesso de pensamento do passado. Tudo isso acontece na tua alma, aonde as pessoas adoecem emocionalmente. E é esta alma que é onde você toma decisões que precisa ser salvo. Porque a Bíblia diz que muitos ganham muitas pessoas e perdem a sua própria alma. Ou seja, a alma dela, ela é uma alma perdida. Inclusive pessoas que estão dentro da igreja. E esta alma precisa ser sarada. Eu estava vindo agora e eu estava notando a sombra do carro. E eu percebi que tinha uma hora que a sombra ficava comprida. De repente ela ficava mais curta. Eu olhei para as árvores e Deus falou no meu coração: lembra daquela palavra que você dá nos velórios? Eu falei: lembro. Que é o capítulo 14 do livro de Jó. A Bíblia diz que a sombra, o ser humano, ele é como a sombra, que sai e não permanece. E Deus sempre me dá esta inspiração para dizer: quem comanda a sombra, a árvore ou o sol? Pensa aí, a árvore ou o sol? O sol. A árvore, ela só obedece o lado que o sol está. Então a árvore, ela é passiva. O sol é ativo. Porque a árvore, ela fica parada. O sol é ativo, então o sol muda de posição, a sombra da árvore também muda. E Deus falou comigo: por que as pessoas, por que ele diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará? Porque sombra é um lugar, pessoal, de paz. É um lugar de recuperar forças. As pessoas, quando elas estão cansadas, elas vão procurar uma sombra. As pessoas estão passeando nos parques, aquela coisa mais linda, mas ela não aguenta ver uma árvore, quer entrar na sombra. As pessoas querem estacionar o carro, elas querem uma sombra. Por quê? Porque a sombra faz bem. Então, quando Jesus ele disse que a sombra do Onipotente, a sombra de Deus, é um lugar que nos faz bem, para o corpo, para a alma e para o espírito. E outra coisa que eu quero que você não perca na escola da cura é o que diz a palavra em 1 Pedro 4,10. Que você não pode esquecer, que eu só vou comentar, ministro, que o povo já sabe. A Bíblia diz que nós não podemos desperdiçar o dom que é em nós, porque o dom é para ministrar o outro. Todo o dom que você tem é para ministrar o outro. Nós somos mordomos dos dons que Deus opera em nós através da graça multiforme. Se a graça é multiforme, fique em paz, porque sempre tem um caminho para ele chegar até nós e para nós chegarmos até ele. Se a graça é multiforme, sempre tem um caminho para a gente receber cura, para a gente prosperar. Se a graça é multiforme, sempre tem um caminho para a gente ser abençoado. Se você ainda não foi, fique sabendo que a graça multiforme, ela está preparando esse caminho para você passar. Muito bem, dito isso, vamos entrar hoje então na nossa terceira aula, Mateus 8, a partir do versículo 14.
Amém, gente? Escola da cura. Vamos lá, irmã Lúcia, olha aqui. Que maravilha, cachecolzinho. Irmã Lúcia falou, pastor, não quero ser rouco de jeito nenhum. Rouco não, né? Afônico. Ó, rouco é derrota falar. É afônico. Então, obrigado, viu, irmã Lúcia? Ó, que maravilha. Garganta quentinha. Alguém fala assim, se vir esse frio que o pastor está aí, nós estamos lascados. É porque, pessoal, quem canta tem que cuidar da garganta. Porque tem dia, né, Nilton? Tem dia que é uma luta, gente. E quando a irmã Tamilco ela traz o bolo todo domingo. Quero agradecer publicamente, irmã Tamilco, irmão Naldo. Todo domingo eles trazem um bolinho para a gente tomar um café aqui. Normalmente eu não tomo, que às vezes, a maioria das vezes, domingo de manhã, eu gosto de fazer o jejum, colocar a igreja, sua família, sua vida nesse propósito, faço por mim. Hoje deu uma vontade de comer o pão da Tamilco, eu falei, sai tentação. Sai aqui agora. Então, e a gente tem que cuidar. Obrigado, então, agradecendo aqui os irmãos. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu sua sogra, viu a sogra deste acamada com febre. Tocou-lhe nas mãos e a febre o deixou, levantou-se e os serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou os que estavam enfermos. Interessante que o Senhor Jesus ele foi na casa de Pedro. Pedro, segundo a Igreja Católica, foi o primeiro Papa, né? E realmente eles fazem eles pegam Pedro como o primeiro apóstolo, e aí eles têm a doutrina deles, eles usam Pedro como se fosse o primeiro Papa. O Pedro, quando Jesus chegou lá, a sogra dele estava doente e com febre. E Jesus foi lá e, pessoal, ele não orou por ela. A Bíblia diz, volta bem isso. Ele tocou, volta, isso. E tocou-lhe na mão, e a febre o deixou. A multiforme graça faz a gente sair daquele ambiente atmosférico religioso que foi implantado no mundo inteiro, inclusive na nossa nação e inclusive dentro das nossas igrejas. Jesus, por que o Senhor não orou para a sogra de Pedro? Porque às vezes, pessoal, só de chegar a multiforme graça em nós, ela é capaz de curar pessoas sem orar por elas. Ou você não crê nisso? Se você não crê nisso, você crê que a graça é uniforme. Você crê que tem que colocar a mão. Não que não possa, tá, gente? Você crê que tem que ungir com óleo. Se você acredita que a graça ela é multiforme, você fica preso naquele sistema. E você vê, pessoal, que um toque é capaz de curar. Esta mulher estava acamada. Volta um, ministro. Você vê que a febre que ela estava acamada. Você já teve assim, ruim, de febre? Quando está acamado, irmão, é porque o bicho pegou. Não é verdade? Quando o cara está de cama, é porque dói o corpo, dói as articulações, dói a cabeça. Você já teve aquela dor de cabeça que você muda o passo, dói? Quem já teve isso? Que é isso, gente? Imagina um negócio ruim. Eu tive poucas vezes, mas já tive. Aquela dor de cabeça que você vai andando, vai mudando o passo e a cabeça vai doendo. Pessoal, quando você estiver numa luta de enfermidade, qualquer que seja, abençoa o teu corpo. E declare assim: eu tenho acesso
as bênçãos espirituais. A minha cura está lá. Eu estou no nível e eu tenho fé para tomar posse. Meu corpo fique curado. É teu filho? Põe a mão sobre ele, eu te abençoo. Pode chamar o sacerdote. Tudo isso você pode fazer. O importante é que você tenha entendimento que Deus não está preso numa caixinha e que Ele não faz só daquele jeito. Ele cura indo, como aprendemos a semana passada, Ele curou indo os leprosos. E agora nós estamos vendo, Ele pega uma mulher que estava acamada, ela estava com febre, Ele toca na mão dela, pode passar, ministro. E agora, irmãos, ela levantou e foi servir Jesus. Talvez ela estava lá na cama dizendo, pô, Jesus está aí com os discípulos e hoje eu não posso nem fazer um cafezinho para eles. Aí Jesus falou, pode ficar tranquilo que nós vamos tomar café sim, quem vai fazer vai ser você. Tocou nela. E ela logo levantou e foi servi-los. Esse é o Deus que nós cremos. Um toque dele levanta o acamado. Se tem alguém que você está representando aqui, que tem um tipo de doença, seja doenças químicas, como vícios. Você sabe que a pessoa é viciada porque a célula dela se tornou dependente dos vícios. Se tem alguém viciado na tua casa, na tua família, e você crê na libertação, pensa nesta pessoa agora e profeticamente estenda a mão para qualquer lado, como se você estivesse estendendo a tua mão para ele. E Deus vai tocar nele agora, já está tocando. No teu filho, no teu pai, na tua mãe, no teu irmão. Isso é um ato profético. As mãos de Jesus tocou nesta mulher aqui e a febre o deixou. Senhor, toque lá. Toque, o Senhor não tem dificuldade. Toque lá, Senhor. Aonde estiver esta pessoa, aonde tiver, meu Deus, alguém que está sendo representado aqui neste lugar, seja qual for a doença, toque lá, meu Deus, com o mesmo poder que o Senhor tocou, ou com um poder diferente, ou com um poder maior ou menor, não tem problema, o Senhor pode fazer de qualquer forma, e aonde tiver aquela doença, aquele vício, aquela maldição, aquela opressão, em nome de Jesus, que caia por terra agora, que seja, meu Deus, uma manhã de cura, de libertação, e assim como a sogra de Pedro se levantou, que esta pessoa se levante, em nome de Jesus, declaramos isso profeticamente, no nome de Jesus, diga eu creio. Esta palavra que nós estamos lendo aqui, ela mostra que agora a mulher estava servindo Jesus. Quando Jesus chegou lá, o cenário era morrendo de dor, com febre. Quando a gente está com febre, está ruim mesmo, irmão. Mas agora, ela já estava, a Bíblia diz que a febre o deixou. Esse ato de fé que nós fizemos aqui, irmãos, fez com que o vício deixasse pessoas hoje. Fez com que o espírito de enfermidade saísse. Esta oração que nós fizemos agora profeticamente, acreditando no Jeová Rafá, esta oração profética que nós fizemos, eu declaro para você em nome de Jesus que doenças, tumores, doenças graves deixaram pessoas. E vai ter testemunho. Você crê nisso? Do you believe? Vocês acreditam nisso? Creia nisso que Deus está fazendo. Agora, o interessante, olha o que a Bíblia diz aqui. Pode passar, ministro. E, chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com ele e com a sua palavra expulsou deles os espíritos e os curou de todos os que estavam enfermos. Então, todos aqueles que foram a Jesus nesse dia, Jesus agora curou eles. Jesus agora libertou eles. Jesus agora transformou eles. Os espíritos imundos foram embora. E a Bíblia diz que ele, com a sua palavra, o expulsou. A palavra que cremos, ela tem poder para expulsar demônios.
A palavra que cremos tem poder para expulsar doenças graves. E está fazendo isso agora. A palavra que cremos tem poder para expulsar vícios de qualquer origem. A palavra que cremos tem poder para curar qualquer alma aflita, para libertar qualquer pessoa. A palavra que cremos é ela que liberta. Vejam na sequência, vejam isso comigo. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Lê comigo isso. Para que fora dito que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas... Irmão, eu nem pesquisei o tempo que foi entre a palavra que Isaías tinha dado e esse tempo aqui. Eu não sei quantos anos, mas se passaram muitos anos. Eu não sei te precisar quantos anos especificamente agora, que eu não pesquisei. Foram centenas de anos. Agora, olha para você ver como que a gente tem que se movimentar profeticamente. A Bíblia Sagrada, o profeta lá atrás profetizando. Um menino nasceu, um filho se nos deu. O nome dele é maravilhoso, Deus forte, príncipe da paz. E ele carrega o principado sobre os teus ombros. Ele carrega o principado sobre os seus ombros. Os anos passaram e Jesus carrega a cruz nos ombros. Aquela cruz era o principado, que Isaías estava principado. O que é principado, irmão? Principados é autoridade, principado é hostes espirituais. Então aquela cruz sobre os ombros dele era o principado que Isaías tinha profetizado. E quando ele estava carregando aquela cruz, ele estava também cumprindo essa palavra, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Ou seja, ele estava na casa da sogra de Pedro, curando ela, e depois ele saiu dali, começou a expulsar demônios, libertar os aflitos, e a Bíblia diz, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ou seja, Jesus estava lá na frente, caminhando e fazendo aquilo que estava profetizado, agenda profética. Para que se cumprisse. Você sabe que nós estamos aqui hoje, participando da escola da cura, nós estamos aprendendo, nós estamos orando e nós estamos tomando posse para se cumprir o que foi dito pelo profeta. Ele tomou sobre si as nossas doenças e as nossas enfermidades. Quantos anos? Mais de 700 anos. Obrigado aí pela pesquisa. Mais de 700 anos depois. Então, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Irmão, 700 anos depois, a palavra estava em pé, estava valendo. 700 anos depois, era a mesma agenda profética. Os anos se passaram e a agenda profética é a mesma, porque nós somos a noiva, e tudo que ele fez é pela noiva, é pelos que creem. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diga, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Diga, e eu creio nisso. Diga, esta palavra produza no meu corpo saúde. Veja rapidamente comigo Lucas 14 agora. Vem aqui em Lucas 14. A multiforme graça de Deus cura de qualquer maneira. A semana passada nós vemos o Ezequias. Ele orou sozinho em casa e Deus curou ele, porque a graça é multiforme. A gente viu Jesus colocando a mão num leproso e ele ficando curado. A gente vê os 10 leprosos depois de longe,
Vocês ouviram? A Bíblia diz que eles pararam de longe. Há quem diga que eles tinham fugido de um leprosário. Por isso eles estavam em grupos de leprosos e pararam de longe. Há quem diga que eles estavam em grupo de 10 leprosos, porque haviam fugido de um leprosário e ouviram falar de Jesus e entenderam que em Jesus tinha uma esperança de cura. E eles foram e pararam de longe, porque a lei obrigava que eles não chegassem perto. E a Bíblia diz que eles pararam de longe, mas mesmo de longe, Jesus disse: vai e apresenta ao sacerdote a oferta que Moisés mandou. Fala comigo, indo eles, ficaram curados. Não teve oração. Porque a graça é multiforme. Indo eles, pararam de longe. Porque Jesus, não importa se está com a mão em cima ou se está com a mão estendida. Vejam isso daqui. Versículo 1. Lucas 14, 1. Venha comigo aqui, na escola da cura. Vamos lá. E aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus, para comer pão com eles, eles o observavam. Estava ali diante dele um certo homem hidrópico. Olha para mim. Esta cura aqui é uma cura que às vezes ela é pouco pregada. Mas esta doença é uma doença grave. Algumas pessoas elas apresentam edemas sobre o corpo, inchaços na cavidade abdominal. E estava pesquisando também sobre o assunto e eu descobri que esse homem ele tinha, sobretudo, uma doença que faz acumular líquido dentro de si, dentro dos pulmões, chamado de líquido intersticial, que é um líquido que se acumula nas células. Ou seja, a célula, quando a gente fica inchado, alguém já bateu a perna ou alguma coisa que inchou, aquilo ali é acúmulo de líquido, chama líquido intersticial. A célula ela tem a incapacidade de colocar aquilo para fora e aquilo precisa de ser drenado. Por isso que quando alguém machuca, ela coloca o gelo. O que o gelo vai fazer? O gelo ele vai invernar as células. E ela ia produzir líquido, então ela não vai produzir. Por quê? O líquido, a célula estava produzindo líquido, você colocou o gelo e ela vai invernar. E ela vai parar de produzir o líquido. Por isso que o inchaço some. Por quê? Porque a nossa circulação linfática, ela vai pegando aquele líquido que está lá e ela vai jogando fora. Ela vai saindo, vai sendo excretado através da nossa urina. Vai saindo fora do nosso corpo aquele líquido, aquele lixo metabólico que a gente chama. Só que tem pessoas que ela não têm esta capacidade. Elas precisam de ajuda, de fármacos, às vezes de uma drenagem linfática para poder drenar aquilo. Ela precisa de pressão para que aumente a circulação maior, para ajudar naquela drenagem daquele líquido propriamente. Este homem aqui, ele tinha uma doença conhecida por nós, nos tempos de hoje, naquela época não era conhecida, uma doença cardíaca, chamada ICC, que é doença cardíaca congestiva. Insuficiência cardíaca congestiva. Essa insuficiência cardíaca congestiva, ela faz com que as pessoas acumulem líquido. O coração não tem a capacidade de fazer aquele esforço, então o sangue ele não vai, ele fica congestionado. E aí vai tendo esse problema de sangue junto
e a água também não consegue sair. O coração não trabalha. E aí essa pessoa, esse homem, ele tinha esses problemas. Ele tinha esse problema, essa incapacidade cardíaca e esta incapacidade de drenagem do sistema linfático. Esse homem tinha edema sobre o teu corpo. E Jesus então chegou lá e falou assim, observe isso daqui, irmão, olha como que é a agenda profética. Volta uma, por favor, ministro. Ele estava no sábado entrando na casa de um dos principais dos fariseus para comer pão. Ele entrou lá para fazer uma alimentação. Jesus foi lá para comer com os principais dos fariseus. Foi fazer uma alimentação. E quando Jesus chegou lá, ele viu um homem hidrópico. Ele viu um homem doente. Um homem que tinha incapacidade de drenar os seus líquidos, edemas. Uma coisa que é normal, porque o corpo funciona assim. Para drenar. Nós não fomos feitos para ter isso. Mas o nosso corpo, às vezes, por alguma disfunção, acontece isso. E esse homem tinha isso. E eu quero falar desse homem porque é um problema cardíaco, é um problema circulatório, é um problema linfático, é um problema nas artérias, nos capilares, era um problema dentro do corpo dele. E Jesus então faz assim, vejam só. Pode passar. E Jesus, respondendo, falou aos doutores da lei e aos fariseus, dizendo: é lícito curar no sábado? E eles, porém, calaram-se. E, tomando-o, o curou e despediu. Jesus não tem dificuldade nenhuma, pessoal, em curar, em libertar. A religião criou uma caixinha de sábado e eles invalidavam os mandamentos de Deus para ficar com os mandamentos dos fariseus. O que é os fariseus? A elite do judaísmo. Eram os caras que tinham cadeira na corte, eram políticos, e eles faziam as leis. E as leis que eles faziam escravizavam o povo. E eles quiseram fazer. Jesus não mandou, Deus não mandou fazer nada do que eles faziam. Tipo, olha, de sábado você pode levantar 1 quilo, não é pecado. Se levantar 2 é. Quem criou isso? O fariseu. Mas Deus não mandou fazer nada disso. Mas eles criaram isso. Então Jesus ele veio para dizer o seguinte: eu não estou dentro de uma caixa. A religião não me coloca dentro de uma caixa. Eu não sigo uma regra religiosa. Eu sigo uma agenda do reino. Eu sigo a agenda profética. É por isso que quando ele chegou na sogra de Pedro, estava se manifestando o que fora dito pelo profeta Isaías, que disse que ele levou as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas doenças. Então Jesus ele se move assim, dentro de um mover profético. Esta reunião já estava na agenda dele profeticamente, para que nós fôssemos ministrados profeticamente pelo que está escrito, para se cumprir. Hoje esta reunião é para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Nós não estamos nesta agenda que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. É uma manhã de cura, de libertação, de milagres em você e através de você. Toma posse, diga eu tomo posse. Então o maior de todos os entendimentos é esse entendimento. Multiforme graça. Jesus então chegou ali, olha que maravilha. Esse homem estava, naquele dia esse homem estava na casa dos fariseus. Com problema cardíaco, com problema circulatório. Ah, pastor, não era cardíaco, não. Pessoal, toda pessoa que tem problema circulatório, ela vai ter problema cardíaco. Esse homem era hidrópico. Ele tinha uma insuficiência congestiva, cardíaca congestiva.
Depois você pesquisa lá, acho que é ruim essa doença aí, é brava. Ela é tão ruim quando a pessoa está bem mal, a pessoa ela não consegue subir 2 degraus de escada. Quem sabia disso? Ela não consegue andar daquele, ela cansa. Tem líquido no pulmão, a água começa a acumular dentro dos pulmões. Ela tem dificuldade para respirar. É terrível. E Jesus, então, curou ele. Jesus não tem dificuldade em curar. Aqui, os religiosos podiam até criticar, mas o fariseu, Jesus estava lá na casa do fariseu, irmão. E Jesus curou até na casa do fariseu. Jesus não tem dificuldade para curar em lugar nenhum. Você sabe que esta palavra fariseu, ela é usada no meio do gospel para a gente tipificar aquela pessoa que é falsa. Aquele cara é fariseu, hein? Ou falsa santidade. Porque os fariseus, eles mandavam os outros fazer, mas eles não faziam nada. É terrível. Jesus falou o seguinte para eles: faça tudo o que eles nos mandam, mas não faça nada do que eles façam. Ele estava falando sobre os ensinamentos corretos que os fariseus ensinavam. O fariseu não ensinava só coisa errada da gente. Quem entendeu isso? Por isso que a Bíblia nos ensina assim, ó, examina tudo e retém o que é bom. Quero dizer para você que no ambiente do reino tem só o que é bom. No ambiente religioso tem um monte de coisa que é boa, mas a maioria não presta. Então quando você não tem o entendimento, você tem que ouvir como se você estivesse comendo peixe com espinho. Alguém já comeu uma traíra aqui? Com espinho? A carne é gostosa, mas dá trabalho, não dá, gente? Depende de quem faz, né, irmão Maurício? Depende de quem faz, né? Porque dizem, uma vez eu vi um homem que ele saiu de Campinas e andou 300 quilômetros para comer uma traíra invertida. Eu estava numa loja de um amigo meu, eu estava até lá, estava até comprando uma camisa para o Milton, no aniversário dele, estava lá comprando um presentinho, uma lembrancinha. E esse rapaz, eu estava conversando com o dono da loja, que é meu amigo. Ele falou, fui comer uma traíra lá em Alfenas. Pensa numa traíra invertida. E eu só escutando. Daqui a pouco ele bateu em mim e falou, você precisa ir lá. Eu falei, preciso mesmo. Mas, irmão, comer peixe com espinho, você come com cuidado, sim ou não? Por isso, quando a Bíblia diz assim, examina tudo e retém o que é bom, é isso que ele está dizendo. Cuidado com os espinhos. Ele está no meio da carne gostosa. Se você comer ele sem tirar, você pode se machucar, você pode jogar a comida gostosa no lixo. Alguém já estava comendo peixe aqui, engasgou com o peixe e deixou aí. Olha lá. Engasgou, deixou lá. A carne é gostosa, não quero mais saber. Eu não quero mais saber. Quando eu era criança, eu comi um pão francês. Hoje eu estou só nas histórias, né, irmão? Normalmente eu não entro nas histórias. Uma vez eu comi um pão francês. Sabe quando o pão francês gruda no teto da boca? Teto da boca, céu da boca, né? Ele gruda lá. E esse grudou, pessoal, aquele grudou que não saía. Grudou bem aqui no esôfago aqui. E ficou me incomodando. Eu achei que ia morrer. Ai, estou engasgado. Estava na creche, eu lembro até hoje. Eu tinha uns 7, 8 anos, eu lembro até hoje disso. Eu fiquei muitos anos sem comer pão francês. Por causa disso. Hoje, se deixar, eu como uns 3. Então, existem coisas que nos traz trauma e a gente deixa de participar do bom por causa do ruim. Tem pessoas que não querem mais saber de igreja por causa dos pastores que são bandidos, pedófilos. E assim outras pessoas também. Tem gente que não vai mais da igreja católica por causa dos padres pedófilos. O que tem a ver o espinho com o resto do peixe? Quem está entendendo? Nós precisamos separar as coisas. Só quem separa as coisas é quem tem entendimento.
Quem não tem entendimento, o pessoal desiste no meio do caminho. Quem tem entendimento faz como Josué e Caleb: subamos animosamente e o Senhor nos dará a terra. Ou seja, nós temos a garantia da palavra. Dentro dessa escola da cura, você vê que Jesus, ele curou esse homem que tinha um problema cardíaco. Ele não tem dificuldade em curar problemas cardíacos. Você conhece alguém que tem problema cardíaco? Representa ele agora e manda uma bênção para ele, ordena uma bênção para ele e declare: Jesus não tem dificuldade em curar problemas cardíacos. Mesmo se for na casa do fariseu. Ah, pastor, aquele cara lá é muito fariseu. Não tem problema, porque Jesus curou na casa do fariseu. Vamos terminar aqui, pode passar mais um pouco, vejam só. E respondendo lhe disse: qual será de vós que caindo num poço no dia de sábado, um jumento ou um boi, não tire logo? E nada podiam replicar sobre isso. Então, eles tinham um ensinamento religioso que faziam eles questionar Jesus, mas quando Jesus trouxe ensinamento, eles ficaram quietos. Porque a religião, pessoal, nunca vai superar o ensinamento do reino. Diante do ensinamento do reino, a religião vai ficar em silêncio, porque o ensinamento do reino é superior a qualquer outro ensino. Diga a glória a Deus. Já terminando aqui, Marcos capítulo 7, versículo 24. Nós vamos ler 3 versículos aqui, nós vamos entender e terminar por hoje aqui a nossa escola da cura. Amém, gente? Nós já vamos participar hoje do pão e da água. Pastor, é uma campanha? Não é uma campanha. Nós estamos se movimentando profeticamente. Então você vai participar de uma agenda profética. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Para o que fora dito, o que fora profetizado pelo profeta Isaías. Capítulo 7, versículo 24. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom, e entrando numa casa, não queria que alguém soubesse, mas não pôde esconder-se. Porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. Volta para mim, irmão, ministro. Leia isso comigo, gente. Ele partiu dali para uma cidade dos termos de Tiro e de Sidom, entrando numa casa, não queria que alguém soubesse que ele estava ali, mas não pôde esconder-se. Pode passar. Porque uma mulher cuja filha tinha espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou aos seus pés. Irmão, Jesus estava escondido. Eu não sei por que Jesus se escondeu nesse dia. Jesus tinha isso, ele não queria que não falasse para ninguém. Jesus não queria que, às vezes, que não contasse para ninguém o que ele havia feito. Então ele entrou numa casa, ele se escondeu. Mas alguém foi lá e encontrou ele lá, irmãos. Eu quero dizer para você uma coisa, irmão, ainda que Jesus esteja escondido, mas se você sabe que está nele, procure-o. Jesus fez questão de se esconder. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Mas quando as pessoas ficaram sabendo que Jesus curava, que ele libertava, que ele estava cumprindo a agenda profética que te fora dito pelo profeta Isaías, quando as pessoas descobriam isto, as pessoas procuravam saber. E agora chegou lá uma mulher, irmão, era Sírio-Fenícia. Era uma mulher que tinha uma outra religião. Era uma mulher que ela não tinha nada a ver com os judeus. Mas foi uma mulher que soube que Jesus estava ali e ela sabia que a solução estava ali. Então ela foi até Jesus e ela lançou aos pés de Jesus. Não importa quem somos, de onde somos, aonde fomos criados,
Mas se nós nos lançarmos nos pés dele, se nós procurarmos quando ele está escondido, não tem como ele não nos abençoar. Ele se escondeu, mas descobriram que ele estava lá. Tem muitas pessoas que elas sabem que Jesus cura, mas não procuram ele. Tem pessoas que sabem que Jesus pode mudar a história da filha, do filho, do marido. Esta mulher foi para ele para mudar a história da filha dela e, consequentemente, a dela. De forma secundária a dela e de forma primária a da filha. Porque a filha tinha um problema, mas isso afetava ela. Por isso que nós temos que buscar pelos outros, que nos envolve, parentes, porque o problema deles nos afeta. Então, quando você luta por um parente, você luta por um filho, você está lutando por você também. Quando você luta pela esposa, pelo marido, você está lutando por você também. E esta mulher, ela chega e se lança aos pés do Senhor Jesus. Vejam só na sequência, vejam isso. Esta mulher era grega, está vendo, irmão? Não tinha nada a ver. Você sabe que na Grécia é o berço da idolatria também. Ela era grega, Ciro-fenícia, de nação, e rogava-lhe que expulsasse da sua filha o demônio. Pode passar. Mas Jesus disse: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorros. Que palavra dura, irmão. Aqui nós já aprendemos que os filhos são saciados primeiro. Então, por mais difícil que seja ser filho, seja filho, porque os filhos são saciados primeiro. Não é eu que estou dizendo, é a Bíblia. Deixa primeiro saciar os filhos. Irmãos, filhos têm prioridade. Então você não pode ser uma criatura. Se você não aceitou Jesus, você só é uma criatura. Você crê em Deus, mas crer não é tudo. Você precisa tomar decisões de quem crê. Por isso que Jesus disse: ide pregar o evangelho a toda. Por que criatura? Porque enquanto as pessoas não são filhas, elas são só criadas. Mas a Bíblia diz que todos quantos receberam a Jesus, receberam o direito de se tornar filho. Recebeu Jesus, aceitou Jesus, então agora você se tornou filho. Filhos são saciados primeiros. Irmão, eu creio que os filhos de Deus agora estão sendo, Deus está te dando prioridade. Você está achando que está esquecido. Pastor, esqueceu de mim, não esqueceu não. Você está na agenda profética e vou dizer profeticamente, se você é filho, ele está te saciando primeiro. E quem sabe é hoje. Agora, interessante que esta mulher, ela se coloca diante de Jesus e Jesus fala para ela: não posso tirar o pão dos filhos e deitar aos cachorros. Que palavra dura. Ele quis dizer o seguinte: olha, a gente gosta dos cachorros, mas entre dar o pão para os filhos e para o cachorro, eu vou dar para o filho. E essa mulher, ela vai no entendimento dela. Olha só o que diz. Ela, porém, respondendo, disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. O que ela quis dizer? Se o Senhor me der a migalha dos filhos, já está bom. Ela quis dizer o seguinte, que para quem não tem nada, a migalha dos filhos é melhor do que nada. Irmão, Jesus não quer que a gente coma das migalhas. Tem pessoas que estão comendo das migalhas e ela está achando que está bom. A migalha dos filhos é melhor do que nada. É igual diz a Bíblia, né? Aquele que semeia pouco, pouco colhe. Colher pouco é bom, porque colhe, né? Mas é pouco. Mas o que semeia em abundância, colhe em abundância. Ou seja, Deus tem mais para fazer. E aí, olha o que acontece. Ele então disse: por esta palavra, vai, e o demônio já saiu da tua filha. Ela falou: Senhor, pode dar o pão para os filhos, mas me dá das migalhas.
Irmão, a migalha do pão dos filhos libertou o filho daquela mulher. A migalha do pão. Jesus falou, por causa desta palavra, vai e a tua filha está livre. Jesus, quando ela disse, as migalhas dos filhos já servem para mim. Jesus olhou para ela e falou, peraí, tem filho meu que está desprezando o pão. Esta mulher está dizendo que a migalha do pão dos filhos é melhor do que o que ela tem. Então vai e a tua filha está livre. Na mesma hora o demônio deixou, ou seja, aquela mulher foi curada espiritualmente. Os pães dos filhos é prioridade para os filhos. Quem é filho de Deus aqui? Você tem prioridade em ser saciado. Pastor, lá no meu trabalho eu estou sendo perseguido. Fique tranquilo que os filhos de Deus são os primeiros a ser saciados. Fiquem tranquilos. Outro dia o irmão me procurou aqui e falou, pastor, trocou de chefe. Imagina um cara que está me perseguindo. Já fiz de tudo para agradar esse cara. Já estou tão estressado, estou num ponto que eu vou pedir demissão. Eu falei, não, qual é o nome dele? Fulano de tal, vamos trazer ele para o reino aqui. Vamos trazer ele para o ambiente da fé. Acabou, irmão. Acabou. É assim que funciona. Diga, os filhos são saciados primeiro. Essa é a escola da cura. Se você é filho, você tem prioridade para ficar curado. Pastor, mas eu estou fazendo a campanha, não fiquei ainda. Fique tranquilo, por isso que você está aprendendo sobre a multiforme graça. Não curou desse jeito, cura desse, não curou desse, cura de outro, não curou assim, cura lá, cura no trabalho, cura em casa, cura dormindo. Diga, eu creio nisso. Bom, tá bom por hoje. Semana que vem tem mais um pouquinho da escola da cura. Se eu fosse ler tudo que nós colocamos aqui, irmão, as horas já não nos esperam mais. Amém? Então, esta é a palavra que você precisa guardar no teu coração. Pode fechar sua Bíblia. Este é o dia que o Senhor fez. Nós vamos ministrar agora a cura. E eu quero até que o pessoal que está em casa participe também. Você que está em casa, vou te dar 2 minutinhos para você pegar um copo com água e você pegar um pão. Isso é místico? Não, isso é uma direção profética para esta agenda profética que nós estamos vivendo hoje, para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Você que crê que Jesus já fez isso na cruz, que a cura é algo já realizado. Agora nós vamos tomar posse disso que já foi realizado. Vamos acessar os depósitos nas regiões celestiais. Aqui está o pão e a água. Pode servir todo mundo lá, ministro. O pão e a água. E nós vamos fazer esse propósito baseado no livro que nós vamos ler aqui agora. Êxodo 23, 25. Quem é que vai ler Êxodo 23, 25 aí para mim? Irmã Valdete, leia aí, irmã Valdete. Êxodo 23, 25. Como eu gosto desta palavra. Como eu gosto de ser filho. Diga, os filhos são saciados primeiro. Irmão, se você aprender isso aí, quando você na tua luta, você vai dizer, pai, a luta está grande, mas os filhos são saciados primeiro. Aleluia, aleluia. Se você é filho, irmão, fique em paz. Êxodo 23, 25. Prestem atenção nisso, gente. E servireis ao Senhor, vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Amém? Amém. Olha que palavra. E servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e vai tirar de ti as enfermidades. Pastor, eu tenho vontade de parar de comer doce, está fazendo mal, mas eu não consigo. Hoje é o dia de você receber esta bênção.
Pastor, eu quero perder peso, eu preciso perder peso. Para mim ter saúde, eu não consigo. A partir de hoje você vai perder. Em nome de Jesus. Deus está ministrando saúde. Pastor, eu preciso de ânimo para eu fazer a caminhada, andar de bike. Eu preciso fazer uma academia, eu não tenho ânimo. Você vai receber hoje para cuidar da sua saúde. Pastor, minha imunidade está baixa. Vai ficar hoje normal a tua imunidade. Os teus hormônios vão voltar ao normal. Em nome de Jesus. Os teus músculos vão voltar ao normal. Os teus nervos vão voltar ao normal. Você que está aqui, você que está sendo ministrado em casa. Deus, quando Ele pegou o povo e deu esta palavra, Ele falou o seguinte: eu vou ministrar vocês, o teu pão e a vossa água está abençoado. E eu tiro as enfermidades. Olha como que Deus cuidava do povo, da saúde deles. Ministro, olha como que Deus cuidava da saúde do povo. Olha isso, irmãos. Vou tomar café da manhã. O pão dele estava abençoado. O pão deles era remédio. E eles iam lá no poço beber água, ou no odre, ou lá na vasilha. Natália bebia água. Quando bebia água, diga, a água era remédio. Você está inventando? Não, está escrito. Abençoarei o vosso pão, a vossa água, e tirarei do meio de ti as enfermidades. E a sequência diz assim: e não haverá morte, e não haverá quem aborte. Ou seja, as mulheres não iam nem perder filho mais. Lê para mim na sequência, irmão. Lê de novo, irmão Valdete, o 23, 25 e o 26. Prestem atenção nisso, vamos lá. E servireis ao Senhor vosso Deus. E servireis ao Senhor vosso Deus. E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Não haverá alguma que aborte. As mulheres estéreis vão acabar. Nem estéril na tua terra, o número dos teus dias cumprirei. Deus falou o seguinte: você vai ter a bênção e os seus dias de vida serão cumpridos. Ou seja, nenhuma enfermidade vai tirar os seus dias de vida. Sabe onde que estava isso? A bênção estava quando eles comiam o pão e quando eles bebiam a água. Eu estou replicando o que ela está dizendo por causa do som, tá, gente? O pessoal que está em casa ouvir. Vamos agir? Fique em pé, então, para a gente participar desse propósito. Se tiver alguém doente na sua casa, eu quero que você leve esta palavra de bênção para o pão e para a água para eles. A água da geladeira, você vai colocar a mão nela e vai dizer: aqui tem a mesma bênção que eu participei lá na igreja. Esta água não é comum, é consagrada. Essa água agora é remédio. Irmão, daqui a pouco o cara não vai querer mais beber cachaça. Não vai querer mais usar droga. Glória a Deus. Daqui a pouco o cara não... O médico vai dar alta dos remédios. Aquela tristeza de ficar dentro do quarto não vai ter mais. Saiu, cadê? Não tem mais depressão. Louvado seja Deus. Você não come pão todo dia? Seu filho não come? Abençoa, eu quero a bênção no pão. Você vai dizer: o meu pão tem remédio para mim e para minha família. Quem está tomando? Nós estamos ministrando a palavra que nós estamos ouvindo, estamos crendo nela. Então levante esse pão e esta água e fala com Deus: Deus, eu quero esta mesma bênção aqui agora. A agenda profética continua.
Diga, eu estou movimentando profeticamente. Diga para Deus, eu estou dentro desse propósito, eu estou dentro desse projeto, eu estou dentro desse projeto do céu, eu estou dentro desse projeto do reino, eu estou dentro desse projeto de cura, eu estou dentro desse projeto de transformação. Declare, eu creio no que está sendo ministrado, eu creio na agenda de Deus, eu creio que o pão são para os filhos, eu creio que os filhos são saciados primeiro. Fala, Deus, eu sou filho, eu tenho direito de ser saciado primeiro. Meu Deus, eu sei que até as tuas migalhas são importantes para aqueles que não são filhos, mas eu sou filho, eu tenho acesso ao pão. Declare, o seu pão tem cura, o seu pão tem libertação, o seu pão me promove, o seu pão me liberta, o seu pão me restaura, a tua mesa tem cura. Declare, estou na tua mesa. Declare, eu não estou de fora. Declare, estou na bênção, eu participo da festa. Aleluia, eu tomo posse, meu corpo fique curado, minha alma fique curada. Manda essa angústia embora. Diga, angústia, você não me persegue mais, medo, você não me persegue mais. Declare em nome de Jesus, pecado, você não me persegue mais. Declare, eu sou liberto. Isso, Espírito Santo, vai fazendo a obra, vai operando a justiça, vai operando as maravilhas. Manifesta os dons que o Senhor nos deu hoje aqui no nosso meio, meu Deus, para curar. Cadê a música? Vem a música aqui comigo. A música, o dom da música vai curar, o dom da música vai libertar, o dom da música vai renovar pessoas. Isso, meu Deus, vai fazendo, vai operando. O dom da música vai libertar pessoas como libertou Saul aqui na casa desta pessoa. Vem, Espírito Santo, e opera aqui agora. Vem, Espírito Santo, e opera no nosso meio aqui agora. Em nome de Jesus, declaro, o meu pão é remédio, a minha água é remédio. Declare, vou cumprir os meus dias. Declare, nenhuma doença tem autoridade de tirar os meus dias. Eu não aceito. Eu vivo esta agenda profética. Unção de Deus se manifeste neste lugar e cure aqui, Senhor. Oh, meu Deus, começa a agir, Pai, no meio da tua igreja. Começa, Pai, tratar, meu Pai, a esse coração, ao corpo desta pessoa, meu Deus. Em nome de Jesus, eu não sei da necessidade, eu não sei do que ela está passando, mas eu creio no Deus que cura, no Deus que transforma. Começa, meu Pai, a passar agora do alto da cabeça às plantas do pé. E aonde tiver uma enfermidade, meu Pai, que o Senhor começa a visitar agora, porque eis, Pai, aqui está o teu filho, aquele que recebe direito de filho, aquele que tem um direito que vem através do Pai. Começa a curar, começa a transformar, meu Pai, essa enfermidade no corpo, essa enfermidade, Pai, na alma, meu Deus. Transforma, meu Deus, em nome de Jesus, que essa pessoa possa viver um milagre, que essa pessoa possa viver uma transformação, porque ela está diante do Pai que acrescenta, diante do Pai que cura, diante do Pai que renova esta pessoa, meu Pai, aqui nesta manhã. Que ela seja visitada, Pai, pela tua graça, pelo teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que haja cura nesta manhã, que haja transformação. Oh, meu Deus, venha libertar, meu Deus, que essa pessoa, a partir de hoje, ela venha tomar posse do milagre. Que esta pessoa hoje, Pai, ela possa viver a transformação, meu Pai, que vem do Senhor, meu Pai, a transformação que vem do reino, em nome de Jesus, Pai. Que nesta manhã ela possa receber a cura, Pai, talvez é a cura que tanto tempo ela está esperando. E eis que nesta manhã ela está sendo ministrada. E nesta manhã, meu Pai, estamos nós aqui apresentando este pão e esta água ao Senhor. Meu Deus, que a partir do momento, Pai, que essa pessoa comer este pão, que não seja mais um simples pão, que seja a própria cura, Pai, na vida dela, que seja a própria transformação.
Derrame uma unção agora, meu Pai. Que esta pessoa já possa estar sentindo, Pai, a transformação antes mesmo de comer. Porque o Senhor é assim, meu Pai. O Senhor faz antes, Pai, do que imaginamos, ó Deus. Derrama a cura agora, Pai. Eu apresento esse pão e apresento esta água. E quando ela comer, meu Pai, que como aquela mulher disse, que até das migalhas era suficiente. E assim foi feito, e a filha dela foi liberta. Agora nós temos o pão por completo, porque nós temos o direito do filho. E neste momento iremos participar como direito de filhos. E assim também receberemos a cura, meu Pai, que vem do Senhor. Você crendo agora, coma este pão. Em nome de Jesus, que você já possa sentir a libertação e a cura. Porque você é filho e você tem direito, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, que essa pessoa neste momento já possa estar vivendo um milagre. Talvez, Senhor, essa pessoa não está buscando nem por ela, é por um ente querido. Mas a tua palavra nos ensina, Pai, que não é só conosco, mas é através de nós, Senhor. E através de nós agora nós estamos abençoando esta pessoa que está no nosso coração, esse nosso parente, nosso familiar, que a cura através de nós também venha se chegar na vida dela, que a libertação venha se chegar na vida dela. Nós apresentamos esta água agora também. Que esta água, Pai, seja água que lava, água que cura, água que transforma. A água que é apresentada ao Senhor. Porque a tua palavra diz que o Senhor é a fonte, Pai, que não se seca. O Senhor é a fonte, meu Pai, a qual nós temos a sede e viremos participar agora. Que viemos participar e sermos curados, meu Pai. Em o nome de Jesus. Beba agora, tomando posse da bênção em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Declare o meu pão e a minha água. Declare eu tomei o meu remédio, produzido pela palavra de Deus. Diga, vou contar o testemunho. Aleluia. Levante as mãos. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, e apesar desta glória que tem, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, igreja. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar desta glória que tem, e apesar dessa glória que tem, tu te importas comigo também. Tu te importas
comigo também. Esse amor tão grande, E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. tu és tremendo. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tem, E apesar dessa glória que te portas tem, comigo também. tu te portas comigo também. Esse amor tão grande, E esse amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. vamos aplaudir o tremendo Deus, Senhor dos senhores. Glória a Deus. Amém. Podem sentar. Já estamos terminando o nosso culto aqui. O pessoal que está em casa, que sejam abençoados e vivam desse mesmo milagre que nós estamos vivendo aqui. Que o Senhor te abençoe. Domingo passado, tivemos aqui uma cura instantânea. Se não tivéssemos também, nós não estaríamos nem um pouco preocupados, porque a gente sabe que Jesus opera. Então, irmãos, nós não somos imediatistas, nós cremos no Deus que opera do jeito que Ele quiser, onde Ele quiser. Se você que está em casa não enviou ainda a sua oferta, o seu dízimo, nos envie. Tem o número do Pix aí na descrição. Envie a tua semeadura para abençoar o reino. Deus abençoe em nome de Jesus.